Boa tarde a todos e a todas aí. Bem-vindos, bem-vindas à primeira sessão aí de 2 sessões na jornada BET Online, promovidas pela plataforma Mais. Estou muito feliz aqui de participar dessa feira versão online, né? Momento híbrido. E hoje a gente vai falar um pouquinho de tecnologia no contexto da pandemia na educação. E, para isso, eu convidei aqui 2 grandes ilustres presenças, mas deixa eu me apresentar um segundinho antes. Eu sou Alexandre Sayão, sou CEO da Plataforma Mais, que é uma EdTech, né, que traz soluções integradas de gestão escolar e de ensino-aprendizagem para facilitar a vida do diretor de escola, do professor, do coordenador pedagógico. E aqui eu trago 2 clientes aí, e mais que clientes, amigos aqui, aí já de jornada, 2 educadores, professores, aí não vou nem falar quantos anos de sala de aula aqui para não entregar. Fabrício Alves, fundador da Rede Physics, uma rede de excelência de Belém, aí com 10 unidades, quase 5.000 alunos, e ele é diretor regional também da Rede Inspira. E eu tenho também a honra de bater um papo com o Carlos André, mais conhecido como CA, que é fundador da Rede Over, lá do Rio Grande do Norte, Natal, tem também unidade de João Pessoa, aí com seus 3.000 alunos, também professor aí muitos anos, os 2 professores de física. E a gente vai bater um papo, então, um pouquinho sobre como que vocês, aí, como diretores regionais, mantenedores, fundadores de escola, se viram e têm lidado com a pandemia, né, e usando tecnologia para driblar e até, às vezes, melhorar esse processo. Então, vou começar o papo aqui, Fabrício e Ceá, fazendo uma retrospectiva, né? Que ano que a gente passou? Agora a gente está somando 14 meses, né? 14 meses atrás, de repente, vocês se viram com aí atropelados, tendo que fechar a escola, como todas as escolas Brasil afora, do dia para a noite, e, de repente, tiveram que se reinventar, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês primeiro, como é que foi esse processo, como que vocês se adaptaram, quais foram os principais desafios para vocês aí naquele fatídico março de 2020? Legal. Vou começar então aqui, pode ser? Com certeza. Obrigado, Carlos. Primeiro, um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Alexandre, e a todos que estão aí nos ouvindo, participando dessa feira maravilhosa que é a BET. Eu sou fã da BET, eu sempre participei da BET presencialmente, agora também nesse novo modelo, né, online. A gente está nessa expectativa de novamente ter a BET presencial. Inclusive, já encontrei o Carlos André lá na BET algumas vezes, ou a própria André Aguiar, o CEO, nosso CEO aí da Inspira. Então, é uma satisfação muito grande, estou muito feliz, muito honrado. Bom, em relação, pessoal, a tudo que aconteceu, deixa eu voltar um pouquinho, né? Na verdade, a gente já vinha com essa plataforma do A Mais um ano antes da pandemia. Então, 2019, nós tivemos a felicidade, hoje a gente percebe muito isso, de ter implantado a plataforma Mais na nossa unidade. A gente foi muito feliz. A gente sabe que toda mudança traz uma certa resistência natural, as pessoas, às vezes, têm medo da mudança, mas ela veio de forma muito positiva. E quando a gente implantou a plataforma Mais, colocando toda a tecnologia e a gente abrangiu todas as suas ferramentas de gestão, então, braço de gestão, o braço de matrícula e o braço pedagógico, foram realmente um divisor de águas nesse período tão difícil da pandemia. Quando as escolas fecharam, eu lembro bem, aqui em Belém, 16 de março, foi decretado aqui, teve decreto do governo, e as escolas particulares foram fechadas, 16 de março. Todo mundo naquela preocupação, como fazer, quando vai voltar, e a gente não sabia se isso ia durar uma semana, ia durar um mês, né? Algumas pessoas falavam, não, isso é rápido, 2 semanas vai voltar. E a gente não tinha muito essa convicção, né? Uma pandemia, então o processo não é tão simples.
E a gente já imaginava, não, vamos colocar o pé no chão e vamos imaginar um processo de alguns meses. E em 2 dias, nós já estávamos com 100% das aulas no online. 100% das aulas no online. Para você ter uma ideia, algumas escolas aqui, elas anteciparam férias, outras escolas ficaram 2 meses sem aula, né? Mandando arquivo para os alunos, mandando material, colocando em algumas plataformas de vídeo, aulas soltas. Mas nós conseguimos em apenas 2 dias, porque a gente já tinha essa ferramenta. Claro, tivemos que aprimorar, tivemos que emprestar ou levar computadores para alguns professores que não tinham ainda, principalmente de ensino infantil, fundamental, levamos, instalamos nas suas casas. Abrimos a escola para os professores de infantil pegarem lá suas ferramentas educacionais, de montarem seu estúdio nas suas casas. Professores foram verdadeiros heróis nesse período, né? Vestiram a camisa e realmente fizeram a grande diferença juntamente com a plataforma. A gente conseguiu amenizar e mitigar qualquer tipo de perda pedagógica e também comercial em relação à pandemia. A gente conseguiu segurar os alunos, tivemos evasão, mas evasão muito pequena, né? Quando a gente olha para a concorrência, a gente percebe que a nossa evasão foi mínima, né? Muito em consequência de perdas salariais, mas assim, a adaptação à plataforma foi muito boa e a gente conseguiu realmente se adaptar a esse novo normal, essa nova realidade, né? Tivemos um feedback muito positivo das famílias, conseguimos fazer as avaliações, porque a plataforma a mais disponibiliza as avaliações online, onde a gente pode acompanhar a evolução do aluno, não só das provas, mas a gente consegue acompanhar também se o aluno entra, o dia que ele entrou, quanto tempo ele ficou na plataforma e, o melhor, quanto tempo ele levou por atividade para fazer. Então, quando o aluno ele entra para fazer uma atividade, uma prova, por exemplo, eu sei se a questão 1 ele levou ali 5 minutos, 10, 30 minutos, a gente sabe, inclusive, esse tempo. Então, isso é uma ferramenta para a gente avaliar se o aluno realmente estava ali naquele momento, se ele estava fazendo as atividades, se ele estava participando, né? As provas elas têm uma mistura randômica, então, se as provas online, você pode pensar, poxa, mas um aluno vai colar do outro, né? Difícil, pode até conseguir, mas é difícil, porque a primeira questão de um aluno para o outro aluno é a terceira, se o gabarito da primeira letra A para o outro é a letra C, então muda as alternativas, muda as questões, uma ferramenta realmente que o aluno percebeu que ele tinha que continuar estudando. A gente sabe que pedagogicamente existe essa preocupação, isso é natural, né? Uma prova online, será que é tão eficiente quanto a presencial? A gente consegue sim fazer provas eficientes usando a tecnologia, tá? E também a questão do professor conseguir alimentar a plataforma. Então, cada professor tem o seu caderno individual, cada professor consegue colocar, por exemplo, ali, links, vídeos, apostilas, né? As aulas que são ao vivo também ficam gravadas, então são síncronas e assíncronas. Quer dizer, se, por exemplo, o que acontecia muito no início, né, da pandemia, o pai tinha um computador, e aí 3 filhos na escola, 2 ou 3, e ele pergunta, como é que a gente vai fazer se eu tenho um computador? Quem vai assistir a aula, quem não vai? Né? E aí, como a aula fica gravada, terminou aqui, automaticamente a plataforma coloca para dentro, né? Ela fica arquivada, é fácil você organizar. Né? Olha, você vai assistir a aula ao vivo, vocês assistem a aula gravada, amanhã a gente troca. Então, isso realmente fez um diferencial para a gente e foi fundamental para que esse ano, né, mesmo com toda a tormenta, todas as dificuldades, pudéssemos dar sequência no ensino desses jovens aí. Muito bom, Fabrício. Deixa eu pegar um gancho no que você falou para passar a bola para o CA, para o Carlos André. Você disse que muitas escolas, né, tiveram que paralisar, fechar as portas, literalmente, não só do físico, mas do online, tiveram que parar, dar férias, 1, 2 meses. Mas mesmo aquelas que conseguiram começar o ensino híbrido ou o ensino online, vamos dizer, à distância, em alguns dias ou semanas, muitas escolas começaram com vídeos gravados, às vezes, de um sistema de ensino ou de algum material que não conversa com a realidade do aluno, né? É muito importante a gente ver o quão importante é a relação, né, a proximidade do professor com o aluno, dele reconhecer, dele saber do contexto, né, dessa troca.
E aí você falou dos professores de vocês, né, botando a mão na massa, criando o estúdio, seja em casa, depois nas próprias unidades e tal. E aí eu queria passar essa bola para o CA. CA, você percebeu o impacto também de você conseguir trazer os seus professores para a plataforma, gravando aulas síncronas, ou seja, dando continuidade pedagógica, né, ao processo de sala de aula, transportando a sala de aula para o digital? Podia falar um pouquinho aí dessa experiência? Com certeza, Sayão. Uma coisa que eu gosto de falar é que em março de 2020 eu já era professor há 27 anos. Eu Mas dava você aula. entregou a idade, eu não ia entregar, É, mas é fácil tudo fazer bem. a conta, né? Eu dava aula desde os 17 e eu nunca imaginei que algo nessa seara pudesse me surpreender após tanto tempo. Eu fui praticamente o porteiro da escola no início, recepcionista, limpeza, professor, e realmente a pandemia me surpreendeu. A gente já tinha uma certa experiência com aula online, a gente conseguiu, no dia seguinte, colocar o online para funcionar, mas, como disse muito bem o Fabrício, não é simplesmente subir uma aula online, é muito mais do que isso, né? Eu acho que, basicamente, a escola do Brasil particular, que hoje não consegue gerar uma aula online, ela já fechou, ela não existe mais. Então, isso é o feijão com arroz, é o que todo mundo faz. Mas o que a plataforma a mais é capaz de gerar é muito mais do que isso, né? Eu tenho muitos amigos, inclusive donos de colégio, que me ligam perdidos até hoje, tentando melhorar o serviço, né? Se você sobe aleatoriamente as aulas, nem o professor mais consegue encontrar a aula que deu na semana passada, nem o aluno mistura uma aula de uma série com a outra, né? Uma plataforma como essa do A Mais, ela consegue gerar uma curadoria e deixar tudo bonitinho ali, uma espécie de biblioteca, o pai consegue encontrar, até aquele pai que não tem muita habilidade com a tecnologia, ele encontra facilmente, isso faz muita diferença. Como eu disse, no início da pandemia, a gente conseguiu botar a escola para funcionar, gerar aula online, mas foi muito na força bruta, a gente consumiu muita energia, todo mundo perdendo o sono, muito estresse. Eu costumo dizer que no início da pandemia, para quem não me conhece, eu tinha um cabelo loiro, liso, bonito, né, comprido, e eu fiquei desse jeito que vocês estão vendo aqui, parecendo o professor Xavier do X-Men. E o Fabrício me ajudou bastante, porque eu liguei para ele, eu via sempre ele postando a mais, a mais, a mais. Eu falei, Fabrício, cara, me dá um help aqui, porque eu, como acho que a maioria dos donos de colégio, começamos a tentar encontrar ferramentas. E eu tenho amigos, por exemplo, que tinham, uma semana após pandemia, tinham 6 ferramentas diferentes, cada uma com login, cada uma com a senha diferente. O pai enlouquecia, fica caro para a escola isso, né? E aí eu falei com o Fabrício me deu essa grande dica aí, uma plataforma onde a gente tem várias ferramentas num único lugar, né? O login é único, a senha é única. Claro que o custo é muito menor, eu digo não só de dinheiro, mas de energia também, né? E a gente começou aí sim a todo mundo voltar a dormir bem novamente, coordenadores, diretores, professores, e algo que o Fabrício falou que é muito importante, a gente começou a gerar matrícula. Até hoje a gente gera muita matrícula. O pai chega, o aluno fala, olha, na escola que eu estava não está funcionando. E eu soube que aqui está funcionando bem e eu quero vir para cá. Então, você, achando a ferramenta correta, você economiza no custo do processo e você começa a gerar mais lucro. Eu acho que isso faz muita diferença. A gente tem uma agenda nessa plataforma que facilita a comunicação entre todas as partes, algo que a gente nunca conseguiu fazer. A nossa escola existia há mais de 20 anos, a gente sempre sofreu muito nisso. Era uma tentativa de fazer matrícula online, que é algo que hoje funciona muito bem, todo mundo elogia, é maravilhoso. Então, como eu costumo dizer, a pior coisa do mundo, se você souber ser inteligente, ela gera algo positivo. Então, na pandemia, gerou várias coisas positivas aqui dentro, como
matrícula online, uma boa curadoria de aulas online, e a gente tem agora, sim, um ambiente sustentável, onde a tecnologia ajuda a economizar dinheiro, gerar mais lucro e Congelou isso, aqui. que foi quem deu a dica quanto ao a mais. Muito legal. Joia, C.A. Deixa eu aproveitar aqui para convidar o pessoal, esqueci de um protocolo aqui, convidar aí os nossos espectadores, internautas, não sei nem se fala mais internauta hoje em dia, né? Também estou entregando a minha idade. Internautas, espectadores, a mandarem dúvidas ou questões, tá? A gente também está aberto aqui, é um bate-papo. Vou jogar mais uma ou duas questões aqui para o Fabrício C.A. e aí, dando tempo, a gente também abre para perguntas da plenária virtual. Aí, só aproveitando a fala do Carlos André, o mundo é isso, né? O mundo é uma evolução. Se você pegar na virada do século XIX para o século XX, uma das áreas que era mais rentáveis eram os cortadores de gelo. Então, nos Estados Unidos, o cara cortava o gelo, levava o gelo nas cidades e ganhava fortuna. Quando veio o refrigerador, quebrou, né? E aí, depois, o que aconteceu? A gente tem aqui, mais recentemente, a Blockbuster, que quem não lembra da época de você pegar final de semana né, a sua fita DVD, ali para você ver seu filme, e a Blockbuster ela teve a oportunidade de ter comprado a Netflix. A Netflix bateu na porta lá, olha, tem aqui um produto para vocês venderem, comercializarem online. Não, você não vai pegar, isso aí não existe, isso é só modinha. E aí aconteceu o que a gente sabe, né? A Netflix engoliu a Blockbuster e a gente tem isso. Então, o que eu enxergo hoje é isso, né? Quem não se adaptar a essa nova realidade vai virar história, tá? Então, o ensino híbrido, o ensino online, as plataformas tecnológicas, elas são hoje, eu não digo mais nenhuma vantagem competitiva, não, elas são algo que a escola tem que ter. O pai exige, o pai quer. E o que o Carlos André falou agora foi muito pertinente, que realmente a gente teve matrículas ao longo. Para você ter uma ideia, eu até anotei aqui para não esquecer as datas, as escolas fecharam dia 16 de março, ano passado, nós voltamos dia 1º de setembro, aqui no Pará, tá? Estou falando aqui em Pará, em Belém, tá bom? E quando foi em 1º de novembro, em pleno ciclo de matrículas, a gente fechou de novo. Qualquer um ia ficar desesperado. Ciclo de matrícula, que é o momento mais importante para uma escola, que é você ter matrícula, ter fluxo, gerar orçamento para você se manter, a escola novamente estava fechada. Só que a gente, graças à plataforma, o braço aí de matrículas, a gente fazia as matrículas online. Abrimos 2 novas unidades com 1.500 alunos, tudo matriculando online. Online, cara, a escola fechada. Então, isso foi possível graças à tecnologia. A gente fica muito feliz aí de conseguir levar esse projeto para mais famílias, para mais estudantes, né? Isso é para isso que a gente existe. A gente existe também, o C.A. disse muito bem, tocou nesse ponto, a gente existe no fim do dia para facilitar a vida da escola, para facilitar o dono da escola, o mantenedor, o professor, né? Costumo dizer que a tecnologia, ela tem que ter tecnologia para ensino-aprendizagem, tem no mínimo 3 requisitos, né? Ela tem que ser, primeiro, intuitiva, muito fácil, amigável, né? Tem que simplificar a vida da escola. Número 2, ela tem que ser adaptável, flexível, adaptável e adaptativa, né? E número 3, ela tem que ser engajadora. Ela tem que trabalhar, aprofundar mais a aprendizagem, né? Trazer os alunos para a aprendizagem, aprofundar, diversificar, ampliar a aprendizagem. Então, esses são 3 nortes, pilares, né, que a gente seguia quando a gente desenvolve nossas soluções. E aí eu vou aproveitar esse gancho para trazer para vocês aqui mais uma pergunta, que é a seguinte, né? 14 meses passados aí de pandemia, agora a gente espera aí a ver uma luz no fim do túnel, né? As coisas começando, a vacinação avançando e tal. E agora? Esse ensino híbrido volta para trás, veio para ficar. Como é que vocês veem o futuro da educação? Como que vocês veem novas possibilidades usando tecnologia, já que a gente quebrou alguns paradigmas? Queria que vocês compartilhassem aí um pouco a visão de vocês aí, Fabrício e C.A.
nesse tema. Ayão, uma coisa que eu acho importante que o Fabrício falou é que a maioria das escolas do mundo pré-pandemia tinha um modelo igual da Idade Média de aula, brigando contra a tecnologia, contra o celular, contra a internet. Mas essa garotada vive nesse ambiente. Então, você não. Eu acho que agora todo mundo entendeu, né? Não se pode remar contra a maré. A tecnologia é uma realidade, é o dia a dia do aluno. Não é um momento apenas da pandemia. Daqui a 5 anos, muito depois da pandemia, todo mundo vacinado, se um aluno tiver catapora, a realidade vai ser muito diferente do que acontecia em 2019. O aluno tem catapora, o pai dele quer que ele assista a aula de casa, mesmo com catapora. Como o Fabrício muito bem falou, se tiver prova na escola, ele tem que fazer a prova da casa dele em tempo real, como se ele estivesse na sala de aula. Se houver uma aula de redação, ele tem que conseguir, através de uma plataforma como a Mais, construir a sua redação de casa, assim como os outros alunos, assistindo a aula em sincronia. Quando a professora falar, pessoal, acabou o tempo, o aluno na sala entrega o papelzinho e o cara que está em casa viu uma plataforma, ele tem que entregar a redação dele simultaneamente, ele tem que ter a mesma experiência que um aluno tem estando no presencial. Isso é para sempre. A gente não pode achar que é algo momentâneo. E outra coisa que eu queria dizer aqui, que eu acho muito importante, é resultado, né? A gente tem um vídeo de um aluno que eu queria convidar para vocês todos assistirem. É um aluno que conseguiu a maior nota do Brasil em matemática e que cada estado funcionou de uma forma diferente, mas no nosso estado, em 2020, praticamente o período inteiro foi online. Então, esse aluno ele assistiu via a Mais todas as aulas, teve um resultado maravilhoso, passou em medicina, conseguiu a maior nota de matemática do Brasil, e isso, ser matemática, para mim, é algo enigmático, porque eu dou aula de física, mas já fui professor de matemática também, e eu considero que matemática é a matéria mais desafiadora nesse momento que a gente está vivendo. E foi muito... Para se dar em online, né? Para se dar no momento acontecer online, né? E ela aconteceu com qualidade ao ponto de gerar um resultado desse tipo. Outro detalhe que me deixou muito feliz, eu aproveito para agradecer o Fabrício novamente, que foi quem me deu a dica, e o Amais, que eu estou aqui convidado hoje para falar. A nossa escola, em 23 anos de existência, ela tem uma média de 11, 13 primeiros lugares historicamente. E em 2020 nós conseguimos 23 primeiros lugares, foi o nosso recorde de todos os tempos, e num momento inusitado, né? Ou seja, funcionou muito bem, tanto é que nós conseguimos alguns recordes aí, como esse de primeiros lugares e essa maior nota de matemática do Brasil. Parabéns aí ao Carlos e parabéns ao Breno aí, se o Breno estiver acompanhando a gente, eu conheço o aluno, a gente teve aí algumas trocas com ele também. Fabrício, quer complementar algum ponto aí? Então, hoje o pai, quando ele procura a escola para fazer a matrícula, uma das primeiras perguntas é: vai continuar com a câmera lá ao vivo? Até quando, né? E a gente sempre fala, não, vai ficar o ano todo, independente de parar ou não. Hoje as escolas aqui estão liberadas, estão abertas, mas é a opção do pai. O pai tem a opção de assistir, levar o aluno para ter aula presencial ou a aula online, né? Porque é ao vivo. E aí, como o Carlos André bem falou, tem a interação, tem um computador em sala, tem a câmera, o aluno de casa manda pergunta, interage, escuta. O professor também consegue ouvir o aluno que está em casa. Então, eles já se acostumaram. Claro que no início, o processo lá no ano passado foi mais difícil. Agora eles já entraram no ritmo, né? E é curioso que mesmo com as escolas liberadas e abertas, alguns alunos, principalmente de ensino fundamental 2 e médio e pré-vestibular, eles optam em ficar em casa, né? Eles falam, não, professor, está tão bom, porque só o deslocamento que eu vou ter de ônibus é 1 hora para ir, 1 hora para voltar, o custo, o tempo, eu estou aqui no meu conforto, na minha casa. Então, eu acho que vai ficar esse legado, tenho certeza. A questão do ensino híbrido veio para ficar e as escolas realmente têm que se adaptar, se adequar a essa nova realidade. Maravilha. A gente tem mais
Aí, produção, a gente tem aí mais 2 minutinhos, dá para... Talvez a gente já tenha que começar a encerrar, né? Infelizmente. Deixa eu, antes da gente ir para as considerações finais, né? Tempo voa aqui quando eu converso com vocês. Queria primeiro, né, reforçar aí a todas as escolas que a gente tem, a Plataforma Mais está aí disponível para auxiliá-los. Então, a gente tem redes sociais, podem seguir a gente, Instagram, Facebook, TikTok não, né? TikTok ainda não. Mas podem seguir a gente, nosso site. Estamos aí para apoiá-los, escolas. E eu acho que, para além disso, acho que o Fabrício e o Carlos André trouxeram um ponto muito importante, né? As escolas, nesse momento, está todo mundo navegando nessa tempestade, é uma novidade para todo mundo. Então, escolas aí criarem redes de apoio, comunidades de aprendizagem, né, redes de suporte, essa troca entre escolas, que a Inspira possibilita por ser já uma rede, mas mesmo escolas, a gente vê aí outras escolas que em outros momentos eram competidoras e agora elas se apoiando, né? Converso muito com escolas de Recife, por exemplo, que elas vêm se ajudando, conversando e tal. Então, acho que fica uma mensagem para nós aí, educadores, escolas também, de criarem suas próprias redes de apoio, buscarem parceiros aí, uma alternativa para ajudar nesse processo de tecnologia, de digitalização, né? São 500 startups em tecnologia para educação, é muita coisa, é muito difícil escolher. Então, tentar buscar aí um parceiro que consiga trazer várias soluções. E, de novo, agradecer aí a Beth pelo meu lado, e eu vou passar para eles, a Beth aí pelo convite, pelo espaço aí para a gente conversar e falar um pouquinho de educação. Muito obrigado o convite aí, obrigado por aceitarem o convite, Carlos André e Fabrício, e vou pedir para vocês aí darem suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que nós que trabalhamos com educação, nós temos que procurar ajudar uns aos outros, assim como eu frisei muito bem que o Fabrício me ajudou. É por isso que eu fiquei muito feliz com esse convite, tá? De poder passar uma informação da realidade de alguém que está no chão da escola, do dia a dia, e você poder ter uma oportunidade de reunir vários serviços no único ambiente. Agenda online, gestão escolar, matrícula, sistema de geração de provas, redação online, né? Infelizmente, o tempo é muito curto, né, para a gente falar ponto a ponto tudo que o sistema pode oferecer, mas é isso. Sem dúvida, é algo que mudou a vida da nossa escola, e eu acho que a palavra é sustentabilidade. Buscar algo que seja sustentável ao longo do tempo e economize energia e dinheiro para a escola. Legal. Eu só reforçando o que o Carlos André falou, eu digo que a Plataforma Mais ela tem todas as soluções em um só lugar. Ela tem um sistema de CRM, tem um sistema de ERP, você tem a gestão à vista, se você quiser, né? Eu acho que vale a pena realmente as escolas investirem, conversarem aí com vocês. Eu sempre indico, inclusive, até como você bem falou, Sayão, não tem essa história mais de concorrente, não. A gente está no mercado, um tem que ajudar o outro, né? Porque o mercado se fortalece, assim, todas as escolas vão se fortalecer. Eu acho que esse que é o pensamento, esse que é o mindset, vamos juntos crescer, né? E obrigado novamente pelo convite, obrigado ao Carlos André aí, obrigado a Beth e até a próxima. Valeu mesmo, gostei. Foi muito rápido. No fim do dia é isso, a gente todos trabalhando pela aprendizagem dos nossos estudantes aí, a gente quer ver eles evoluindo cada vez mais. Muito obrigado novamente aí a todos e a todas, e uma boa tarde aí para vocês. Ótima feira virtual. Valeu.